Olá, amados irmãos da Associação Batista Leopoldinense, irmão Edson, muito obrigado aí pelo convite para poder compartilhar com vocês um pouco sobre este tema, que é um tema importantíssimo já há algum tempo, em especial agora para este momento de pandemia. Eu tenho aqui 5 perguntas que eu vou tentar responder para os irmãos. A primeira pergunta é a seguinte: a questão econômica, como a perda do emprego, pode levar à depressão? Olha, eu quero dizer que são fatores múltiplos que podem levar uma pessoa à depressão. Então, uma pessoa que perdeu o seu emprego não necessariamente entrará em depressão, mas se ela já tiver como base algumas outras coisas que estão sendo ali guardadas, que não estão sendo elaboradas, então fica aquela colocação, a gota d'água. E a gota d'água pode sim ser a perda do emprego. É claro que a perda do trabalho, do emprego, traz um sentimento ruim para a pessoa, porque ela fica preocupada como que ela vai conseguir se manter. Mas é preciso saber que Deus é aquele que sustenta a gente a todo momento. A outra pergunta é o seguinte: a aposentadoria para alguns é deprimente, porque traz uma sensação de inutilidade. Por que e o que fazer? É que as pessoas não se preparam para a aposentadoria. Inclusive, é neste tempo onde a expectativa de vida ela está aumentando. Quando surgiu este sistema de aposentadoria, lá em 1919, sei lá, na Itália, fizeram o cálculo para que as pessoas se aposentassem com 55 anos de idade. Só que naquela época as pessoas elas faleciam aos 50 anos de idade, ou seja, pouquíssimas pessoas conseguiam alcançar a aposentadoria. A expectativa de vida aumentou. Aqui no Brasil está em torno de 76 anos em média, na Europa, na Alemanha, talvez 82 anos em média. O fato é que nós temos que ter uma conscientização de que em algum momento nós deveremos parar. E parar não significa deixar de fazer nada. Ou seja, quando a pessoa se aposenta do seu trabalho secular, ela deveria ter em mente, já planejado anteriormente, alguma outra coisa que pudesse substituir. E esta outra coisa é prazerosa, outra coisa que ela pudesse fazer com mais deleite. Então, pessoas que não se preparam para a aposentadoria, aí podem vir a ter aquele sentimento de inutilidade. E esse sentimento de inutilidade, de menos-valia, pode sim contribuir para a depressão. O que pode assim ocasionar também a depressão? Por exemplo, a ausência dos filhos. Agora, neste momento de pandemia, a orientação é para as pessoas que estão na faixa de risco, ou seja, que tenham comorbidades, algumas doenças com as quais elas convivem e com os medicamentos conseguem ter uma boa qualidade de vida, mas aquelas que têm mais de 60 anos, então devem manter uma certa reserva, ou seja, não ter tanto contato social. Aí, isso colocado de que esses adultos, né, eles longe dos filhos, eles sem poder ver os filhos, sem poder ver os netos, então pode sim levar este sentimento de desolação, de um isolamento muito grande. É importante que nós possamos fazer o seguinte destaque: há uma orientação para uma preservação, para um certo isolamento, que não pode ser confundido com aprisionamento. Ou seja, ninguém está preso dentro de casa, está, na verdade, ali com algumas prevenções. E com algumas prevenções e com alguns cuidados é possível sim ter determinados encontros. É claro também que tem a questão da internet que facilita muito, mas por vezes algumas pessoas não têm aquela habilidade em poder lidar com a internet. Então aí fica a criatividade. Fica aí a questão da sabedoria, da prudência. Se for um encontro presencial, com todos os cuidados, usando a máscara, com aquela higienização das mãos com álcool gel, mantendo aquele distanciamento de mais ou menos 2 metros, e os recursos que estão dados na internet, o WhatsApp, e o Zoom e outros que podem ser usados para poder ter o contato. O importante é que os filhos não deixem os pais de lado. Agora observem bem que antes já da pandemia,
infelizmente, alguns filhos não procuravam os pais, tá? Uma outra pergunta: é comum o suicídio na fase adulta e na velhice? O suicídio é um fenômeno para todas as faixas etárias. O que nós temos observado, visto através de pesquisas, é que, infelizmente, o suicídio tem aumentado de uma maneira um pouco maior na fase da adolescência e da juventude. É incrível, né? Como que na potência da vida estão desistindo da vida. Então, o suicídio ele pode acontecer na velhice ou na terceira idade, porque pode acontecer em qualquer faixa etária, repito. Mas é preciso também entender que existem questões que podem estar ali como pano de fundo para o suicídio. Então, aquele aspecto em que a gente sabe que existe uma diminuição dos hormônios, por vezes há um desequilíbrio nas sinapses que o nosso organismo faz. Então, isso pode deprimir a pessoa organicamente e tem tratamento para isso, tá? Tem tratamento. Tratamento para a depressão se dá por uma via medicamentosa, que é o tratamento com o psiquiatra, e se dá por uma via terapêutica, que é o tratamento com um psicólogo. Inclusive, eu tomei conhecimento há tempos atrás de um senhor com mais de 80 anos que perdeu a esposa agora nesta pandemia e tem elaborado o luto com aquele peso, e que ele aos 84 anos aceitou o conselho do filho de poder fazer terapia. E ele está fazendo terapia. É muito interessante isso. Então, a depressão, quando configurada, ela deve ser tratada com a psiquiatria e com a terapia. Mas não tem como poder falar que a depressão é maior na fase da terceira idade. Pelo contrário, as pesquisas apontam que tem tido um crescimento maior da depressão na adolescência e na juventude. Quais são os conselhos, por fim, que poderia dar para os adultos e para os da terceira idade com relação à depressão? O conselho é o seguinte: primeiro, é exercitar a fé, fazendo da fé um trampolim e não fazendo da fé uma camisa de força. Às vezes, nós lidamos de maneira equivocada com a nossa fé. E usamos a fé para ficarmos como se fosse numa autocobrança. Porque crente não pensa isso, porque crente não faz aquilo. É só nós lermos, por exemplo, o livro de Salmos, que nós observaremos quantas vezes ali nos Salmos o salmista abre o coração, rasga, ele fala que está com medo, ele fala que Deus está em silêncio. Então é preciso usar a fé como trampolim e não como sendo uma camisa de força para poder conter os pensamentos. É preciso admitir os pensamentos e colocá-los perante Deus. É preciso admitir os sentimentos e colocá-los perante Deus. Mas também é preciso admitir os sentimentos e confiá-los a uma pessoa. Então é preciso ter alguém com quem possa compartilhar, com quem possa falar. E existem aí os níveis do compartilhamento. Então, um é o compartilhamento que é com um amigo, com uma amiga, com um parente, com o irmão da igreja. Outro é o compartilhamento feito com o pastor da igreja, o aconselhamento pastoral. E outro é a fala de uma terapia. Ou seja, por vezes é preciso que haja este tipo de fala, com alguém preparado para poder escutar. A fala, ela tem um poder curativo. Lá em Tiago, o texto diz o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então eu diria, a primeira coisa é poder exercitar a fé, não fazendo da fé uma camisa de força. Segunda coisa é poder aprender a compartilhar, ao invés de ficar remoendo, aprender a compartilhar. A terceira coisa, cultivar hábitos saudáveis. Lá no livro de Filipenses, fala assim: não andeis inquietos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graças. Aí depois o apóstolo Paulo fala assim: no demais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, que tem virtude, nisso pensai. Do que Paulo está falando? Está falando da saúde mental, de alimentar os bons pensamentos, de poder pensar no que é bom, no que é agradável. E nós temos uma tendência muito grande
de podermos alimentar pensamentos que não são bons, pensamentos que são desagradáveis. Então fica aí esta minha fala como contribuição para as igrejas da Associação Batista Leopoldinense. Mais uma vez, obrigado, irmão Edson, pela oportunidade e espero que eu tenha aqui dado uma contribuição para você neste momento difícil que nós estamos passando, mas que nós vamos vencer e estamos mais perto de podermos vencer do que quando nós começamos, tá bom? Deus abençoe, um abraço.